Olá, pessoal! Sabe aquela sensação de que algo estranho, mas incrivelmente significativo acabou de acontecer na sua vida? Aquela coincidência que pareceu mais um recado direto do universo? Se você já se pegou pensando nisso, então, este vídeo é para você. Hoje vamos mergulhar em um conceito fascinante da psicologia, a sincronicidade de Jung. Prepare-se para descobrir como esses sinais inesperados que surgem no nosso dia a dia podem ser, na verdade, uma linguagem secreta da sua própria alma, guiando você por caminhos que a lógica sozinha jamais alcançaria. Fique com a gente até o final, porque o que você vai ver aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua jornada. Já parou para pensar que talvez você não seja o único a buscar respostas? Existe algo no universo, nas pessoas, que cruzam seu caminho, nas falhas que te fazem repensar e nos encontros que te deixam sem ar, que também está louco para te encontrar. Só que essa conexão, veja bem, não se manifesta em palavras ditas em voz alta. Ela vem em forma de sussurros do destino, de pequenos sinais. São aquelas coincidências de arrepiar, situações que surgem do nada e te atravessam o peito de um jeito que a gente simplesmente não sabe explicar. Jung, um verdadeiro mago da alma, batizou isso de sincronicidade. Mas olha só, sincronicidade não é simplesmente um acaso. Não é jogar pro alto e ver no que dá. É quando a alma, em sua sabedoria infinita, decide dar as caras e usa a própria realidade como um espelho mágico. E quando a gente consegue desvendar o que se esconde por trás desses eventos que surgem do nada, a vida deixa de ser uma sequência de esbarrões e se transforma numa conversa íntima, um diálogo silencioso entre você e algo muito maior. Neste vídeo, vamos mergulhar no verdadeiro papel da sincronicidade na sua vida, e não de um jeito místico ou cheio de histórias de ninar, mas de uma forma profunda e real. Assista até o fim, porque quando você enxergar a clareza nisso, até aqueles momentos que te partiram o coração vão começar a fazer sentido. Você já teve aquela sensação estranha de que um encontro, uma frase solta, ou até um atraso que parecia banal aconteceu por alguma razão maior? Era como se a vida tivesse achado um jeitinho de te dar um recado, mas sem abrir a boca. Quem sabe, um livro esquecido num banco de praça com o título exatamente o que você precisava ler. Ou, de repente, alguém que surgiu do nada, como um anjo da guarda, para te mostrar uma vereda que você nem imaginava? Pode ter sido até um tropeço, uma falha, um erro que com o tempo te empurrou direitinho para onde você precisava estar. Esses momentos, por mais discretos que pareçam, carregam uma força que a lógica pura e simples não alcança. Eles tocam algo lá no fundo, uma espécie de memória que a gente não lembra de ter vivido, mas que na hora faz todo o sentido. Você sente. É como se o mundo, por um instante, respondesse a uma pergunta que sua alma vinha guardando. A sincronicidade é isso. Quando algo que acontece fora de você se encaixa com o que está vibrando dentro, de um jeito tão significativo que não pode ser obra do acaso. Não é superstição. É a alma tentando conversar através da realidade. É o inconsciente se manifestando em encontros, em imagens que surgem, em símbolos que pulsam. E quando a gente saca esse movimento, tudo muda de tom. A vida deixa de ser um sorteio frio e se torna um bate-papo silencioso, mas profundamente íntimo. Jung era sabichão nisso. Ele sabia que nem todo sinal é sincronicidade, mas quando é, a gente sente na pele. Não é algo que dê para provar com números, mas também não dá para negar se a gente for honesto. E nesses momentos uma pergunta começa a ecoar. E se aquilo que me encontrou também estava me procurando? Talvez você esteja navegando em águas turbulentas, cheio de incertezas ou com pausas que a vida te impôs. Quem sabe esteja tentando entender por que certos caminhos não se abrem, ou por que algumas pessoas aparecem justamente agora, nesse ponto da sua jornada. Nada disso é à toa, mas também não é simples, porque o que está tentando se mostrar talvez precise que você pise no freio, se escute e preste atenção. Você pode não entender tudo agora, mas há algo real por trás do aparente caos. E quando a gente começa a escutar,
o mundo passa a falar de um jeito sutil, que toca a alma e transforma. À medida que a gente começa a dar ouvidos aos sinais da vida, algo também precisa ser afinado lá dentro: o discernimento. Afinal, nem tudo que acontece tem um significado oculto, e ao mesmo tempo, nem tudo é apenas fruto do acaso. Jung era muito cauteloso com isso. Ele reconhecia que há coincidências que são apenas isso: encontros aleatórios, sem peso emocional, sem conexão real com o que se passa dentro de nós. Mas quando uma experiência externa parece responder com exatidão ao que estamos vivendo, por dentro, quando ela ressoa fundo, quando faz algo em você se mexer, aí sim, talvez não seja só coincidência. Talvez seja sincronicidade. A diferença está no impacto. Uma sincronicidade não passa despercebida. Ela te puxa o tapete. Ela causa um barulhinho interno ou uma calma que cai do céu. Pode te emocionar ou te deixar de queixo caído. Você sente que aquilo é para você. E não importa se quem está do lado não percebe nada demais. O sinal não é para todo mundo. É íntimo. Ele vem carregado de subjetividade. Encaixa-se como uma luva no ponto onde você está emocionalmente. E é aí que mora a armadilha de confundir os dois. Porque quando a gente está com a alma faminta por sentido, qualquer coisa pode virar sinal. A mente começa a encaixar o que quer ver, e não necessariamente o que está acontecendo de verdade. Por isso, Jung dizia que a sincronicidade só tem valor quando toca uma camada real da psique, quando está conectada a um processo interno autêntico, não a um desejo passageiro, nem a uma fantasia de controle. A chave não é caçar sinais. Em tudo, é perceber o que realmente te atravessa. É se perguntar com o coração na mão: isso me afetou, me moveu ou me confrontou? Se sim, talvez ali exista algo a ser olhado com mais carinho, um recado do inconsciente. Não um oráculo, não uma profecia, mas uma resposta simbólica, uma chance de se ver com mais clareza. Nem tudo que brilha é ouro, mas às vezes uma fagulha pequena basta para mostrar que você não está perdido. Só precisa olhar de outro jeito e confiar que, onde há verdade emocional, também pode haver direção. Perceber o que realmente te atravessa exige mais do que atenção. Exige presença. Porque os sinais não gritam, eles sussurram. E o calcanhar de Aquiles da maioria de nós é que aprendemos a viver no barulho mental, emocional, digital. Estamos tão correndo atrás do vento para encontrar respostas que esquecemos de nos calar para ouvi-las. Jung entendia que o inconsciente não se impõe. Ele sugere, ele convida. Mas se você estiver sempre no modo ligado no 220 PV, sempre buscando controlar ou explicar tudo racionalmente, vai ser difícil captar essas sugestões. A sincronicidade não acontece só porque você quer. Ela acontece quando você está disponível. E essa disponibilidade é abertura. É um tipo de escuta interior que não força a vida a se encaixar num plano, mas permite que ela se revele como ela é. Quando você silencia, ainda que por dentro, o mundo começa a ganhar outra textura. Pequenos detalhes saltam aos olhos. Intuições que antes pareciam irrelevantes ganham peso. E mais importante, você passa a perceber que a vida nunca esteve muda. Você é que estava distraído demais. É como sintonizar um rádio antigo. Os sinais sempre estiveram no ar, mas você só começa a ouvir algo nítido quando gira o botão com cuidado, com sensibilidade. A frequência certa não é barulhenta. Ela é precisa. Ela toca. E quando você a encontra, sente uma paz estranha, como se algo se encaixasse sem esforço. Essa escuta exige coragem, porque ao se tornar mais sensível, você também se torna mais vulnerável. Mas é nessa vulnerabilidade que a alma começa a se manifestar. Você passa a viver de um jeito mais simbólico, mais intuitivo. As coisas continuam acontecendo por fora, mas agora elas ganham sentido por dentro. E aos poucos, um novo tipo de confiança começa a nascer. Uma confiança que não depende de garantias, mas de uma experiência viva de conexão. Você percebe que há inteligência nos encontros, que há sabedoria nas pausas, e que mesmo nos momentos mais confusos,
Existe uma espécie de coerência invisível que só se revela quando você deixa de lutar e começa a escutar. Essa escuta silenciosa que começa a se abrir dentro de você não é uma escuta racional. Não se trata de decifrar códigos com a mente lógica. O inconsciente não fala em palavras. Ele fala em símbolos, em imagens, em atmosferas. E talvez de forma ainda mais impactante, ele fale por meio de encontros. Jung via o inconsciente como uma inteligência viva, autônoma, que deseja se manifestar. E quando não escutamos seus sussurros nos sonhos, ele tenta nos alcançar no cotidiano. Pessoas, situações, frases que se repetem, padrões que se impõem. Tudo isso pode ser forma de expressão simbólica. E muitas vezes o inconsciente não quer apenas ser interpretado. Ele quer ser reconhecido. É por isso que certos eventos mexem com você de um jeito difícil de explicar. Não fazem sentido lógico, mas fazem sentido afetivo. Eles trazem algo à tona. Podem provocar lágrimas inesperadas, arrepios, um silêncio interno que te obriga a parar. Porque não são apenas fatos, são mensagens, e nem sempre agradáveis. O inconsciente não está preocupado com o seu conforto. Está preocupado com a sua inteireza. O que aparece fora, às vezes, é exatamente o que você vinha tentando evitar por dentro. E quando algo estranho acontece, algo fora do script que te tira do controle, pode ser justamente aí que mora a chance de transformação. Não é o acaso que está te atrapalhando, é o acaso tentando te mostrar o que você ainda não viu. Esses encontros simbólicos, quando vividos com presença, funcionam como espelhos. Eles não vêm confirmar certezas. Eles vêm revelar sombras, despertar memórias ou simplesmente quebrar a lógica rígida com que você vinha tentando conduzir sua vida. É o inconsciente dizendo: olha de novo, mas olha com o coração aberto. E é nesse tipo de olhar que a sincronicidade ganha potência, porque ela não exige interpretação imediata, ela exige entrega. Aceitar que nem tudo precisa ser entendido, agora mas que tudo pode ser sentido com verdade, e que ao se abrir para esses encontros simbólicos, você se aproxima não só de respostas, mas de si mesmo. Nem sempre o encontro simbólico vem como um presente suave. Às vezes ele vem como um rompimento, como algo que parecia dar certo e de repente não dá, como uma pessoa que te frustra, um caminho que se fecha, um plano que não se realiza. E a primeira reação, quase sempre, é dor, rejeição, raiva. Mas e se for justamente aí que mora o verdadeiro sinal? Existe uma parte da alma que só amadurece quando algo que o ego queria muito simplesmente não acontece. Não porque você fez algo errado, mas porque aquilo talvez não fosse coerente com quem você está se tornando. Jung entendia que a psique busca integração, não só realização. E isso significa que a vida às vezes precisa interromper um desejo para te devolver ao que é essencial. Quando você se frustra, o inconsciente pode estar redirecionando. Quando você perde, pode estar sendo protegido de algo que ainda não consegue ver. Não é punição, é coerência. É o processo da alma que caminha por uma lógica diferente da lógica social. Isso exige de você uma confiança difícil, a de que mesmo o que dói pode ter sentido, que mesmo o que parece atraso pode ser alinhamento. É claro que isso não justifica tudo. Nem toda dor é justa, nem toda perda é sinal. Mas quando há um impacto emocional profundo, quando algo te obriga a repensar, tudo pode ser que o universo não esteja contra você. Esteja a seu favor, num plano mais amplo, um plano que ainda está se revelando. Nesses momentos, a sincronicidade não vem como milagre, vem como corte. Ela interrompe uma ilusão, desmonta uma expectativa e revela uma parte sua que ainda não tinha voz. E com o tempo, você percebe. Aquele não que doeu lá atrás abriu espaço para um sim mais verdadeiro surgir depois. Não imediatamente, mas no tempo certo, no tempo da alma. Porque a vida, quando está em sintonia com seu processo interior, raramente te dá o que você quer de imediato. Ela te dá primeiro o que você precisa para se tornar alguém capaz de sustentar o que realmente importa. E isso nem sempre vem embalado em beleza.
Às vezes vem em forma de perda, silêncio ou frustração. Mas quando você começa a enxergar o que isso te ensinou, percebe que ganhou. Mesmo na dor, você ganhou. Tem sinais que não chegam para confirmar o que você já sabia. Eles chegam para desorganizar tudo, para virar sua mesa com o que você achava que sabia. Quebram certezas, desmontam planos e no começo parecem erros de percurso do universo. Mas com o tempo e alguma coragem para olhar, você começa a entender. São libertações disfarçadas. Nem toda a sincronicidade vem como uma revelação suave. Às vezes, ela vem como uma negativa que te obriga a soltar um amor que não se concretiza. Um projeto que parece perfeito, mas emperra. Uma oportunidade que escapa por segundos. E você pensa, por que agora? Por que assim? Porque talvez você estivesse insistindo num caminho que não era seu. Ou talvez estivesse pronto para algo maior, mas ainda preso ao que era confortável. E aí a vida, em sua estranha sabedoria, fecha a porta que você mais queria abrir, não por crueldade, mas por coerência. Porque o ego pede o que é conhecido, mas a alma responde ao que é verdadeiro. Jung sabia disso. Ele falava sobre o perigo de projetarmos demais nossos desejos no mundo, esperando que tudo aconteça como o ego imagina. E quando isso não acontece, sentimos frustração. Mas essa frustração, quando observada com honestidade, pode se tornar um ponto de virada porque ela revela onde estávamos cegos, onde estávamos forçando, onde precisávamos soltar. Há uma liberdade nesse tipo de recusa. Liberdade de um roteiro que já não servia. Liberdade para enxergar que não era aquele sim que você precisava, mas o espaço vazio que ele deixaria. E nesse espaço, algo novo pode começar. Algo que não nasce da sua vontade, mas da sua escuta. A sincronicidade, nesse sentido, não é recompensa nem castigo. É ajuste. É uma resposta profunda a algo que talvez você ainda não sabia que estava perguntando. E quando ela vem negando, vem libertando. Libertando do personagem que você estava tentando sustentar. Libertando da história que já não te representa e abrindo o caminho para que você caminhe com mais verdade. Sim, dói. Mas a dor que revela é diferente da dor que paralisa. A primeira tem sentido, a segunda não. E quando você começa a perceber essa diferença, algo dentro de você muda. Você deixa de brigar com a realidade e passa a caminhar com ela, mesmo quando ela te empurra para longe do que parecia ideal. Porque no fundo você sente, não era o fim. Era o início disfarçado. Às vezes, o sinal que você precisa não vem pela beleza ou pelo encantamento. Vem pelo incômodo, pela pessoa que te confronta, pelo comentário atravessado, pela situação que te tira do sério, te desmonta emocionalmente e te deixa pensando, por que isso me afetou tanto? Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos ajudar a entender a nós mesmos. Não porque o outro esteja certo, mas porque a reação desproporcional revela algo que ainda vive escondido dentro da gente. A sombra, a parte não vista, a parte negada. E é aí que a sincronicidade pode operar de forma menos óbvia, porém mais profunda. Ela aparece também como atrito. A irritação, nesse sentido, não é só desconforto. É um espelho, algo que o mundo te mostra sem filtro para que você veja o que ainda não quer reconhecer. Um julgamento que te fere pode tocar sua insegurança. Uma rejeição pode revelar sua dependência. Uma falha alheia pode refletir algo seu que você ainda tenta controlar demais. E não é fácil encarar isso, porque o primeiro impulso é culpar o outro, fugir da sensação, justificar racionalmente. Mas quando você começa a prestar atenção no que o incômodo quer te mostrar, algo se abre. Você percebe que aquilo não está te punindo, está te provocando, está te chamando para crescer. A sincronicidade que provoca é tão poderosa quanto a que encanta, porque ela revela as zonas não resolvidas, mostra onde ainda há feridas abertas e, com coragem, oferece a chance de curá-las. Mas para isso é preciso sair do papel de vítima. É preciso se perguntar o que isso está me mostrando sobre mim. E a resposta nem sempre vem fácil.
Às vezes vem aos poucos nos dias seguintes, quando a poeira baixa e a alma digere o impacto, mas ela vem. E quando vem, transforma. A irritação deixa de ser apenas desgaste, se torna sinal. E você começa a agradecer até pelos tropeços, porque eles te tiraram do piloto automático e te colocaram de volta em contato com quem você realmente é. É preciso maturidade para ver sabedoria nos atritos. Mas quando você chega nesse ponto, tudo se torna material de consciência. Até a dor, até a raiva, até aquele encontro desconfortável que você queria evitar. Porque no fundo, o universo não quer te agradar, ele quer te despertar. Depois de tantas provocações, há momentos em que a vida fala com clareza, por meio de um impulso sereno e firme, quase como um empurrão silencioso vindo de dentro. É quando a alma diz: vai, você não tem todas as certezas, não tem o controle, mas algo em você sabe. Sabe que chegou a hora de se mover, de dizer sim, de mudar a rota, ou simplesmente confiar. Essa sensação não vem acompanhada de ansiedade. Ao contrário, a intuição verdadeira é calma, é simples. Ela não debate, não grita, não pressiona. Ela se apresenta como uma convicção silenciosa, e quando você escuta com o corpo inteiro, sente paz. Jung diferenciava instinto de intuição, mas via os dois como expressões legítimas da psique. O instinto protege, a intuição orienta. E muitas vezes eles trabalham juntos quando a alma precisa tomar decisões que a mente não sabe como justificar. Um não racional, mas profundamente coerente. Um movimento interno que, quando respeitado, abre caminhos inesperados. É comum ignorarmos esse chamado porque ele não se encaixa nos planos, ou porque parece irracional demais. Mas a sincronicidade nem sempre segue a lógica linear. Ela aparece nos encontros improváveis, nas decisões súbitas que depois fazem todo o sentido, nos caminhos que você nem sabia que queria seguir até seguir. E quanto mais você se aproxima de si, mais essa intuição se fortalece. Não porque você se torna mais espiritualizado, mas porque você se torna mais honesto consigo mesmo. A alma não fala com quem finge. Ela se revela para quem escuta com verdade. E muitas vezes essa escuta acontece no corpo. Um arrepio, uma tensão que solta, um cansaço que desaparece no instante da decisão. É o corpo confirmando o que a alma já sabia. Confiar nesse movimento é um exercício, porque o ego quer garantias, mas o self quer inteireza. E às vezes, isso significa seguir sem saber exatamente onde vai dar, só sabendo que esse passo é o certo agora. E isso basta. Você não precisa entender tudo. Só precisa estar inteiro no próximo passo. Quando a alma fala, ela não exige certeza. Ela oferece direção. E com o tempo, você aprende a confiar nesse tipo de silêncio que, por dentro, já é resposta. À medida que você se abre para escutar a si mesmo, algo curioso começa a acontecer. O mundo ao redor também começa a responder com movimentos sutis. Pessoas que surgem no momento exato, um convite inesperado, um trecho de livro que parece ter sido escrito para você, como se a vida estivesse te buscando enquanto você a busca. Jung dizia que ao buscar o self também se move na sua direção. É como se ao dar o primeiro passo em direção à sua essência, uma inteligência maior começasse a organizar o caminho. Isso não é sobre mágica, é sobre sintonia. Quando você está alinhado com seu processo interior, o que acontece fora começa a refletir esse alinhamento. E o mais bonito é que esses encontros não são forçados. Eles acontecem quando você para de correr atrás do que deveria ser e começa a viver o que é. É nesse estado de presença que o novo tem espaço para entrar, que o inesperado pode se tornar revelação. Muitas vezes o que você precisa não é correr mais, é se tornar disponível. E essa disponibilidade nasce quando você começa a confiar que nem tudo depende da sua força, que existe uma parte da vida que responde à sua entrega, não ao seu esforço, e que essa resposta vem por caminhos que o controle jamais conseguiria construir. Você não precisa manipular a realidade para que ela te traga o que faz sentido.
Você só precisa estar desperto. Porque quando você está desperto, você reconhece, você enxerga o sinal, você percebe o valor de um encontro simples, de uma frase dita por acaso, de uma coincidência que te atravessa. Nada disso é previsível, mas é profundamente coerente, porque no fundo, você não está apenas tentando chegar em algum lugar. Você está sendo chamado. Esse chamado se manifesta quando há escuta real, quando há presença e quando há coragem de se deixar encontrar. Você não está sozinho nesse caminho. Existe algo maior se movendo junto, algo que não pode ser visto, mas pode ser sentido. E quando você sente, entende. O que você busca com o coração aberto já está, de alguma forma, se aproximando de você também. A essa altura, talvez você já tenha notado. Os acontecimentos da sua vida não são tão aleatórios quanto pareciam. Existe uma espécie de fio invisível conectando os eventos, as pessoas, os lugares. E esse fio não é feito de lógica, mas de sentido, de significado profundo. O inconsciente, como Jung descrevia, é uma realidade viva. E como toda realidade viva, ele se move. E quando se move, encontra no mundo um espelho. O inconsciente não fala diretamente com a consciência. Ele precisa de uma ponte. E essa ponte, muitas vezes, é o próprio cotidiano, um símbolo em um filme, um trecho de música que te emociona, uma conversa ouvida sem querer. Tudo isso pode funcionar como reflexo de algo que está se manifestando internamente. A vida se transforma numa superfície simbólica, onde o que estava oculto ganha forma. É por isso que certas situações se repetem, certos padrões voltam. Não porque você está preso a uma maldição, mas porque algo dentro de você ainda não foi visto com profundidade suficiente. O mundo insiste em mostrar porque a alma insiste em ser ouvida. E quando você passa a olhar para os acontecimentos com esse filtro simbólico, algo muda. Não no que acontece, mas na forma como você interpreta. O acaso deixa de ser um inimigo imprevisível e passa a ser uma ferramenta de revelação. Não é que tudo tenha um significado profundo, mas muitas coisas têm e estavam passando despercebidas. O inconsciente precisa da matéria da vida para se revelar. Ele se expressa por meio do externo, mas sempre em sintonia com o que está sendo gestado por dentro. E essa dança entre o interno e o externo é o que torna a sincronicidade tão potente. Ela é o instante em que o espelho reflete com precisão o que a alma está tentando dizer. Você não precisa decifrar tudo, não precisa transformar cada evento em uma tese, mas pode aprender a se perguntar com sinceridade: por que isso me tocou? Ou, o que essa repetição está tentando me mostrar? Só essas perguntas já mudam o estado de presença. E quando há presença, há possibilidade de integração, porque o mundo à sua volta não está separado de você. Ele é parte do seu processo. E quanto mais consciente você se torna, mais clara fica a percepção de que o acaso, quando visto com os olhos da alma, é na verdade um sistema de orientação, cuidadosamente camuflado. Conforme você vai se tornando mais sensível ao que te atravessa, algo começa a mudar. Não só dentro, mas fora também. A realidade continua sendo a mesma, mas a forma como ela responde a você já não é. As situações ganham novos contornos. As pessoas chegam com outros papéis. O tempo das coisas se ajusta. E você começa a notar que quando há abertura real, a vida também se abre. Essa mudança não vem da expectativa, vem da entrega. Não, de cruzar os braços esperando milagres, mas de parar de forçar o que não flui. Existe uma diferença entre passividade e confiança. A primeira paralisa, a segunda permite. E é nessa permissão que a sincronicidade encontra espaço para atuar. Você não está mais tentando controlar cada passo. Está aprendendo a andar com consciência, está disposto a sentir, a esperar, a agir quando for hora, e principalmente a escutar quando a alma disser, ainda não. Essa escuta refinada transforma o modo como você vive. As urgências diminuem, a ansiedade se aquieta,
E no lugar do controle nasce um tipo de confiança que só pode ser cultivada na prática. E é justamente quando você solta que começa a receber. Não qualquer coisa, mas o que faz sentido de verdade, o que conversa com o seu momento, o que se encaixa com a sua alma. Às vezes você nem sabia que precisava daquilo até aquilo chegar. E quando chega, não vem com euforia, vem com clareza, com aquele tipo de paz que diz: é isso. Esse tipo de experiência não pode ser fabricado. Ela acontece quando o interno e o externo entram em sintonia, quando você não está mais tentando provar nada nem se proteger de tudo. Você simplesmente está presente, disponível, receptivo. A realidade então começa a responder diferente, não porque ela mudou, mas porque você mudou. Você está vendo com outros olhos, escutando com outro coração. E quando essa mudança interna acontece, o mundo se torna menos cenário e mais parceiro. Ele deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um território de sentido. E aí, mesmo sem respostas prontas, você começa a caminhar com mais leveza, porque sente que não está mais sozinho no caminho e nem precisa estar. A vida fala, sempre falou. Agora você escuta. A essa altura, talvez você perceba que a sincronicidade não é algo que se busca como quem caça milagres. Ela é algo que se revela quando a alma desperta. Não acontece para confirmar teorias, mas para trazer sentido. Não chega para alimentar fantasias, mas para lembrar que a vida, mesmo com suas dores, tem uma inteligência que vai além da lógica. O que você viveu, o que te atravessou, o que te marcou de forma quase inexplicável. Nada disso foi aleatório. Pode ter parecido caótico, injusto, sem direção, mas quando você começa a olhar com mais presença, com mais escuta, percebe que havia uma trama mais profunda acontecendo, uma linguagem sutil, um diálogo silencioso entre o mundo e a sua alma. Jung dizia que para quem está atento, o mundo é como um grande sonho. E como todo sonho, ele fala por imagens, símbolos e sensações. A sincronicidade é essa fala que não grita, mas marca, que não explica, mas mostra. Ela não dá garantias, mas oferece direção. Direção real, tangível, enraizada em quem você é de verdade. Você não precisa se tornar místico, nem viver em busca de sinais em tudo. Basta estar desperto, aberto, presente. Porque a sincronicidade não acontece em outro lugar. Ela acontece aqui, no ordinário, no cotidiano. Ela se manifesta na vida como ela é, com seus tropeços e maravilhas, com suas demoras e encontros, com suas perdas e recomeços. E é isso que mais transforma. Quando você entende que o que te encontrou também estava te procurando, que a vida não está te testando para te punir, mas para te alinhar, que as dores, por mais duras que tenham sido, também foram caminhos, que os nãos abriram espaços, que os encontros difíceis revelaram verdades que você não teria enxergado. Sozinho, nada disso torna a caminhada mais fácil, mas torna ela mais honesta. E é na honestidade que a alma floresce. Quando você para de buscar explicações e começa a viver com significado, quando entende que até o silêncio pode ser resposta, e que sim, o universo fala, mas fala com quem está acordado. Então talvez a maior resposta que você possa receber não venha de fora. Ela venha do seu próprio olhar, do modo como você começou a se escutar. Porque é a partir desse lugar que tudo muda. Não de repente, mas de dentro para fora. E quando isso acontece, a sincronicidade deixa de ser exceção. Ela vira linguagem, e a vida deixa de ser acaso, e passa a ser encontro. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Eu reconheço os sinais. Essa frase mostra que você não só assistiu até o fim, mas que algo em você está começando a despertar. E se esse conteúdo tocou você de verdade e você quiser apoiar o canal de forma mais direta, você pode clicar no botão Valeu aqui embaixo. Essa ajuda financeira, por menor que pareça, faz muita diferença. Ela permite que esse trabalho continue, cresça e chegue mais longe. Talvez até como um novo sinal para alguém que também está buscando sentido. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.